Olá, eu sou o Jairo do Mapa de Ação e agora chegou a hora de eu mostrar para você como realizar seus sonhos. Normalmente, quando eu faço esse tipo de levantamento, aparecem 5 tipos de sonhos. Sonhos de acontecer, sonhos de ter, sonhos de fazer, sonhos de ser e sonhos de sentir. Eu vou explicar para vocês o que significa cada um deles. Sonhos de acontecer são sonhos associados ao desejo de que alguma coisa aconteça na sua vida. Ganhar na Mega Sena, receber uma promoção, receber uma oferta de emprego, receber um pedido de casamento, ou seja, é alguma coisa externa que você espera que aconteça com você. Sonhos de ter são sonhos associados ao desejo de adquirir alguma coisa. Por exemplo, trocar de carro, trocar de apartamento, ter um barco, ter alguma coisa que o dinheiro pode comprar. Sonhos de fazer são normalmente associados ao desafio de uma atividade, fazer uma São Silvestre, fazer um determinado curso, fazer uma viagem. Muitas vezes, o desafio dessas coisas, eles são sonhos de ter, porque o desafio não está em fazer, mas está em ter o dinheiro para fazer aquilo. Uma parte interessante do sonho de fazer é que muitas vezes as pessoas não especificam muito bem. Se você fala assim, meu desafio é correr, você quer correr quanto? Você quer correr uma maratona? Você quer correr uma São Silvestre? Ou você quer correr 100 metros em menos de 10 segundos? Algumas outras pessoas têm os sonhos associados ao ser. Por exemplo, ser mais bonito, ser menos tímido, ser menos introvertido. E o quinto tipo de sonho são sonhos associados a sentir. Sentir menos nervoso, sentir mais amor, sentir mais paixão, sentir menos angústia, sentir menos depressão. Então são coisas associadas aos sentimentos que as pessoas vivem e que elas querem ter ou deixar de ter. Esses 5 tipos de sonho eu categorizo em 3 grupos, de acordo com a ação necessária para transformá-los em realidade. O ser e o sentir são sonhos internos, por isso eu chamo sonhos de resolução. A gente precisa, primeiro, definir para a gente mesmo o que a gente espera e, a partir daí, fazer um movimento para aquilo se tornar realidade. Mas são sonhos que a gente consegue definir com a gente mesmo. Então são sonhos que a gente tem controle, apesar deles serem, muitas vezes, difíceis de serem realizados. Não estou dizendo que eles são fáceis. Os sonhos de fazer e ter são sonhos que eu chamo de sonhos de realização. Ou seja, são sonhos que a gente precisa fazer um movimento para eles acontecerem. E, por fim, os sonhos de acontecer alguma coisa são sonhos de atração, porque como eles são eventos externos, a gente não tem como exatamente fazer com que eles aconteçam. A gente pode favorecer as coisas para que elas aconteçam. Por exemplo, se eu tenho um sonho de ganhar na Mega Sena, eu tenho que, primeiro, jogar para que essas coisas possam acontecer. Mas mesmo que eu jogue, não é garantia de que eu vá ganhar. Os sonhos de ser e de sentir são sonhos importantíssimos. Não são a minha principal área de atuação. Existem muitos outros profissionais que são mais habilitados a lidar com ele. Coaches, terapeutas, pessoas que trabalham com programação neurolinguística, hipnólogos. Tem diversas pessoas que podem te ajudar a se sentir melhor e gerar transformações mais profundas internamente. Eu vou compartilhar com você um método que eu tenho utilizado para mim, para minha vida pessoal e que tem me ajudado bastante. E esse fica como uma dica, mas se o sonho que você relatou aqui está associado a ser e de sentir, eu recomendo que você procure o apoio de um profissional especializado. O método que eu uso é um método um pouco diferente. Quando eu quero sentir alguma coisa ou ser alguma coisa, a primeira coisa que eu começo a fazer é ver essa coisa no mundo. Ao você começar a ver aquilo com mais frequência, você vai receber mais do mundo, ou seja, do tipo, o mundo vai te brindar com isso. E aí você passa a acreditar mais naquilo e a partir daquele momento, na hora que você começa a receber e acreditar mais naquilo, você começa também a ver aquilo dentro de você. E aí você se sente daquela forma. Eu procuro fazer isso com sentimentos como bondade, como gentileza, como empatia. E eu procuro, por mais difícil que seja, trabalhar dessa forma, porque tem sido a maneira que tem funcionado melhor para mim em relação a esse tipo de desafio. Então, eu tomo uma decisão quando eu quero sentir ou ser alguma coisa, de começar a ver o mundo com esses olhos, ver essas coisas no mundo. Então, a partir dali,
eu começo a olhar fixamente para essas coisas e eu começo a ter mais essas coisas do mundo, começo a acreditar naquilo, me transformo em ser. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Há um bom tempo atrás eu comecei a engordar, né? Eu passei a minha vida inteira engordando e emagrecendo. E eu acreditava que a única maneira que eu tinha de emagrecer era praticar mais exercício físico. E eu estava com um problema sério, eu tinha machucado meu joelho e não era possível eu conseguir mais praticar. A única coisa que eu via era que cada vez que eu subia na balança, eu estava lá com 1 quilo a mais. Roupas ficando apertadas e tudo para aquilo que eu via, eu falava assim, meu, não vai dar, agora eu vou engordar, não tem jeito. E aí uma pessoa que me ajudou nesse processo, me fez um coaching de emagrecimento, ele falou assim, não, Jairo, eu já tinha tentado uma porção de outras coisas. Ele falou assim, cara, você consegue. E ele começou a me mostrar que era possível fazer isso. E ele me mostrou, falou assim, ó, tá vendo essa pessoa fez, aquela outra pessoa fez. Mas no começo eu não acreditava muito que isso era possível, mas eu dei o crédito para ele e comecei a olhar para o mundo e falar assim, quais são as oportunidades que eu tenho de fazer isso. E aí eu vi que eu podia pegar e rever minha alimentação, que eu podia fazer algumas coisas nesse sentido. E eu dei o crédito e comecei a fazer. Então, eu revi a forma como eu comia, eu revi o que eu comia, eu revi de quanto em quanto tempo eu comia, eu fui revendo e a partir disso eu comecei a ter essas coisas. Na hora que eu comecei a ter os resultados dessas coisas, eu comecei a acreditar que aquilo era possível e eu comecei a emagrecer. E com isso eu perdi 12 quilos e desde então eu voltei para esse patamar de peso que eu tenho hoje, que é o peso que eu mantenho. Então, essas coisas de ser e de sentir são plenamente possíveis. Todos os tipos de sonho partem de uma etapa fundamental que é definição. Foi aquilo que a gente fez no nosso primeiro dia. Se você não definir exatamente o que você deseja, você não vai saber quando você o atingiu. Então, definir, eu nem vou considerar mais como etapa, porque ele é básico para todos os tipos de sonhos. Sonhos de ter e de fazer são os sonhos que eu acho mais fáceis da gente transformar em realidade. E eu vou explicar para vocês como que eu faço isso. Basicamente são 4 etapas: preparação, execução, aferição e correção. Se você usar as 4 etapas, você vai ver os seus sonhos se realizam. Eu vou explicar direitinho como que você faz isso ainda nesse vídeo. Por fim, os sonhos de atração. Os sonhos de atração você vai precisar usar as 2 técnicas anteriores combinadas, que é o processo de resolução e realização. Você vai precisar primeiro, quando você quer atrair alguma coisa, resolver dentro de você que você vai ter aquilo. Porque se você não estiver preparado, provavelmente quando essa oportunidade acontecer na sua vida, você não vai conseguir aproveitá-la. A outra coisa é o seguinte, você precisa facilitar com que aquelas coisas aconteçam. Então você tem que fazer ações de realização para permitir que as coisas aconteçam na sua vida. Então eu chamo esses sonhos de atração, eles são sonhos onde você se prepara e gera oportunidades. Você já ouviu falar que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. E é bem isso que eu acredito. Naquele livro A Boa Sorte, uma das coisas que o pessoal fala é o seguinte: a sorte é uma coisa que a gente constrói, favorecendo para que ela aconteça e se preparando para quando ela estiver na nossa frente a gente saiba aproveitá-la. Se, no seu caso, aquilo que você relatou nos seus sonhos são sonhos de acontecer, eu sugiro que você decomponha quais são as coisas que você pode ser e sentir e quais são as coisas que você pode ter e fazer e transforma essas coisas nas coisas que são possíveis, porque essas você tem controle. E aí, garante que você faz essas coisas durante esse ano. Então, ou seja, essa é a maneira como eu vejo de lidar com sonhos de acontecer. Então, vamos lá começar a transformar o nosso sonho em realidade. E a primeira coisa que a gente tem para transformar um sonho em realidade é pegar aquilo que você escreveu e transformá-lo numa meta, né? Por quê? Porque até então ele era um desejo e agora ele passa a ser uma meta. E uma meta que precisa ter? Ela precisa ser aquilo que o pessoal chama de SMART. Ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, representativa
e temporal. Eu vou explicar tudo isso daqui ao longo desses dias e dessas dicas. Mas como que você sabe se uma meta é específica? Você vai saber se uma meta é específica se ela for facilmente verificável por alguém que não seja você. Então, o que que significa isso? Porque quando ela não é muito específica, é alguma coisa que está dentro da nossa cabeça. E quem pode graduar se aquilo aconteceu ou não é a gente mesmo. Então, quando você torna uma meta específica, você pode pedir para uma pessoa externa falar assim, ó, isso aconteceu ou não aconteceu. Se isso for tão claro, você conseguiu construir uma meta específica. A outra coisa que eu acho importante, ela seja mensurável. Por quê? Se a meta não for mensurável, você não consegue escalonar. Então, muitas vezes o que eu vejo, sonhos de ter ou de fazer, às vezes as pessoas pegam e falam assim, eu quero um carro X. Ele é mensurável? Sim, ele é um carro, mas ele é difícil de administrar durante o tempo porque ele só tem um estado, ou não tem carro, ou aquele carro aconteceu. E a melhor maneira de a gente pegar e transformar isso daqui é você conseguir ter um processo que você vai medindo ao longo do tempo, que daí você consegue construir um processo para que ele aconteça. A outra coisa que é fundamental para transformar um sonho em meta é que ela seja representativa. E esse é a chave para muitos sonhos se realizarem. É entender o porquê você quer aquele sonho, né? Ou seja, entenda exatamente por que aquele sonho é importante para você. E depois defina quando ele vai acontecer. Então vamos lá. Deixe o teu sonho de forma específica, permita que ele seja mensurável, entenda o porquê e defina o quando. O como você vai atingir o sonho é justamente a parte que eu vou falar e a gente vai decompor ele em alguns pedacinhos. Uma ferramenta importante que eu uso para transformar o sonho em realidade é, depois dele estar claramente definido, é monetarizar o sonho. Porque monetarizar permite você fragmentar o sonho. Quando as pessoas às vezes falam eu quero trocar de carro, eu quero trocar de apartamento, eu quero fazer uma viagem, você não tem quanto de dinheiro você precisa gerar para adquirir aquele bem. E é isso mesmo que eu falo que é gerar, porque dinheiro a gente faz, a gente não ganha dinheiro, ninguém dá dinheiro de presente para a gente. O dinheiro a gente recebe em troca de alguma coisa que a gente fez. E aí você entende o quanto você precisa acumular de dinheiro. E aí você fala assim, mas a minha meta era só fazer uma ação silvestre, ou a minha meta era fazer um curso, mas um curso também custa dinheiro. Uma ação silvestre também vai custar uma preparação. E aí muitas pessoas ficam um pouco horrorizadas quando eu falo esse tipo de coisa, que a gente precisa monetarizar. Mas hoje o dinheiro é o principal combustível que viabiliza com que a gente realize as coisas. Então, eu acho que é importante a gente ter a clareza que muitos dos sonhos de fazer e ter passam por dinheiro, porque se a gente não tiver essa clareza, esses sonhos não se transformam em realidade. Agora, um ponto fundamental. Para transformar o seu sonho em realidade, você precisa saber de quanto dinheiro você precisa para isso acontecer. E qual o esforço e o que precisa acontecer para que isso aconteça. Então, vamos supor que você quer trocar de carro e o seu carro novo vai custar 100 mil reais a mais. Você saber quantos produtos você vai ter que vender para juntar esses 100 mil reais. Vamos imaginar numa situação hipotética que a cada venda você fica com 1.000 reais, você vai precisar vender 100 produtos. Se a cada venda você ficar com 100 reais, você vai precisar vender 1.000 produtos. Quem é dono do seu próprio negócio precisa saber para cada produto que ele vende, quanto gera de resultado para ele. Porque daí ele vai ter que saber o quanto que ele vai ter que vender a mais dos seus produtos e serviços para conseguir transformar o seu sonho em realidade. E é isso que eu recomendo para todos os empresários. Você fala assim, você tem um sonho para esse ano? Saiba quanto você precisa vender a mais para transformar esse sonho em realidade. E a grande maioria não sabe fazer isso. E eu vou te ensinar
fazer essa conta de uma maneira bem simples. Pensa a cada venda quanto custa para quem vai comprar esse produto. Depois de ter visto isso, pensa daquela venda quanto vai ficar para você. Aí você divide aquele valor que você tinha por esse valor que você vai receber. E aí isso daqui vai te dar uma quantidade X de produtos que você vai ter que vender. E aí, o que você faz? Você dobra. Agora pega esse número que você dobrou e divida ao longo do ano, dos próximos 12 meses. Mas não divide mês a mês. Divide de 3 em 3 meses. Por quê? Porque de 3 em 3 meses você consegue minimizar situações como variações, como um mês que tem 4 semanas, outro mês que tem 5 semanas, meses que tem feriado, meses que não tem feriados, as sazonalidades que acontecem em cada um dos períodos. Então divida em 4 grandes blocos de 3 meses. E aí você vai saber o quanto você vai precisar gerar de recurso acumulado em cada um desses 3 meses e quantos produtos você vai ter que ter vendido. Com isso, você vai ter o seu objetivo financeiro para os seus próximos 12 meses. E ele é fundamental para que viabilizar que seu sonho se realize. E o autônomo? O autônomo consegue aumentar a quantidade de vendas que ele tem? Consegue. Ele só tem que tomar um determinado cuidado. Se aquilo que ele vai vender a mais está dentro da capacidade que ele tem de entregar. Muitos autônomos que eu vejo esgotam a sua capacidade de entrega rapidamente. Então, apesar de ele ter o desejo de aumentar as suas vendas, ele não tem condição de entregar aquilo e aí ele entra numa situação onde ele trava. Por isso que às vezes é mais válido ele vender alguma coisa que ele não tenha limitação de entrega. Esse vídeo ficou um pouco longo, então provavelmente você não vai conseguir vê-lo todo aqui. Se você quiser ver ele na íntegra, lá no YouTube você vai ter conteúdo completo desse dia. Espero que você tenha gostado do dia de hoje. Amanhã eu vou te explicar o que você precisa fazer para conseguir ter resultados que você precisa. Ficou perdido com tudo isso que eu falei? Na semana entre dia 14 e 21 de janeiro, eu vou colocar disponível um treinamento gratuito para você entender um pouco mais esses conceitos de como transformar o seu sonho em realidade. Se você tiver interesse de participar, eu vou colocar no meu site, lá no mapadeação.com.br, a possibilidade de você se inscrever para ficar sabendo quando eu fizer essa ação. Se inscreve lá, que daí lá vai estar tudo estruturadinho. Aqui eu estou fazendo no modelo bate-papo, mas lá vai estar estruturadinho, com apresentação, tudo para ficar bem claro para você como que eu faço esse processo. Entra lá no mapadeação.com.br/realizar sonho.